Olá, e aí? Finalmente chegamos no capítulo 50, A Desencarnação de Fernando, desse livrinho fantástico, maravilhoso que é Os Mensageiros. Nessa hora, nesse momento, o André Luiz estava com Vicente e acompanhado também do seu instrutor Aniceto. Aniceto atende um pedido de auxílio de uma mulher que estava acompanhando o desencarne do seu filho. Então, nesse capítulo, a gente vai pegar uma passagem muito interessante que é a respeito do auxílio espiritual, isso é, como é que se procede aquele processo reencarnatório. Se a gente procura esse assunto na codificação, a gente vai achar ele lá no Livro dos Espíritos, no segundo livro, no seu capítulo 3, Retorno da vida corporal ao mundo espiritual. Faz uma explanação. Mas aqui nesse livro agora, a gente vai ver como é que se processa esse auxílio espiritual e esse processo reencarnatório. Pois bem, essa mulher havia pedido ajuda ao instrutor Aniceto, ele aproveitou, estava com o André Luiz e o Vicente, né? Então eles vão. A primeira coisa que o André Luiz percebe é que o Fernando ele estava num processo de desencarne, só que ele não conseguia sair do corpo com tranquilidade por conta dos parentes, por conta principalmente da esposa dele que estava próximo. Eles estavam com uma força magnética tão incrível em cima do Fernando, do espírito, da entidade, que ele não conseguia fazer o seu desencarne de uma maneira tranquila, porque a gente sabe dentro da codificação que a gente fala que esse momento, a gente chama isso de momento de perturbação. Pois bem, então os parentes, a aflição dos parentes fazia com que aquela entidade ela ficasse ali, ele não conseguia sair, né? É como se estivesse segurando. E aí o André Luiz, ele aproveita, né? Ele como a gente já viu lá nos primeiros capítulos lá, que foi dado a ele, antes dele vir para a Terra, ele passou no Ministério da Reencarnação, foi dado a ele ver e ouvir de uma maneira um pouquinho mais amplificada. E ele olhava pro Fernando, né, e via que a entidade estava lá, mas o corpo, independente disso, o corpo já havia morrido, ele já realmente fazia, estava desencadeando aquele processo da falência dos órgãos. Então ele com aquele raio-x, ele vê os ossos, como é que estão funcionando as últimas horas, ele vê como é que o sangue ele começa a parar de bombar. Ele vê o tecido da pele, como é que ele começa a funcionar, como é que é a maneira que o corpo está tratando isso, né? E aí ele vê como é que ele está nessa fase de desencarne, né? É o que a gente chama assim, que o corpo ele começa a entrar naquele estado de putrefação, né? Mas os parentes não deixavam, a esposa não deixavam, as pessoas estavam ali, falavam que ele era isso, que ele era muito bom e que ele não podia, e ele continuava ali, perto do corpo, né? Até que o Aniceto, ele fala, né, que vai ter que ter uma ajuda da espiritualidade, né? E aí os amigos espirituais também ajudam, o Aniceto também faz com que o que acontece com ele, né? Ele ainda não havia desencarnado, mas o corpo já se preparava para isso, já estava já uma bandeira amarela, né? O que eles fazem? Eles jogam um pouco de energia, isso é, fluido, o corpo dá uma melhorada, ele dá uma chacoalhada, né? Então, quando ele faz essa melhora, o médico vê e fala para os parentes, assim, olha, ele está melhorando, ele está ficando legal,
né? Vocês não querem dar uma saída, vocês não querem tomar um lanche, deixem aqui, a gente vai até abrir a janela aqui para entrar o ar, para a gente limpar um pouco, arejar um pouco o ambiente. E é assim que eles fazem. Nesse momento, esse choque fluídico que eles dão no Fernando, né? Logo em seguida, aí só está a equipe ali preparada, aí ele desencarna o corpo, realmente é cortado o elo entre o corpo e o espírito. E aí ele começa a entrar no seu processo realmente total de desencarnação, né? O André Luiz, né, pergunta ao Aniceto, mas como é que vai ser agora? Como é que vai funcionar, né? Porque o espírito ele está aqui, ele está naquela posição. O que vai acontecer? Ele fala assim, então, aqui começa a acontecer aos poucos. Começa a acontecer dos pés até a cabeça. E aí ele vai, é como se fosse um velcro, ele vai deslocando, ele vai tirando, ele vai saindo aos poucos. E aí ele vai saindo, até ele se deslocar totalmente, e aí ele vai fazer o caminho dele. Falando em fazer o caminho dele, o Aniceto ele pega, olha para o André Luiz, olha para o Vicente e fala assim, olha, percebam, vocês estão vendo? A mãe agora está aqui tomando conta, a mãe que já estava desencarnada, que estava acompanhando o processo de desencarne do filho, né? Que ela pega ele e eles saem tranquilamente andando do ambiente, né? Quando eles passam pela porta, né, diz o Aniceto que a sala do lado de fora estava cheia. Por conta do quê? Por conta dos inimigos que Fernando tinha, dos desencarnados que tinham, que estavam lá justamente para amedrontá-lo, então para criar uma situação em cima dele de força, de dizerem que estavam ali para cobrar alguma coisa, enfim, né? E assim como o ser humano, como é na nossa civilização. E aí o que acontece, né? A mãe pega, protege, eles saem numa vibração muito positiva, né? O Aniceto pega e fala assim, tá vendo? Ó, ele está muito protegido pela mãe, pela genitora, né? Porque esses espíritos, ele até usa um termo chulo, ele fala assim, esses espíritos vagabundos, eles não estão aqui para ajudar, muito pelo contrário, eles estão aqui para atrapalhar, né? E aí o André Luiz ele fala assim, nossa, então é sempre assim, em qualquer lugar, seja na reencarnação como no desencarne, a gente vai ter sempre espíritos presentes, né? E aí o Aniceto pega e fala assim, olha, ele até comenta isso no livro, no seu capítulo 12, na Epístola dos Hebreus, Paulo de Tarso dizia, né, que aonde nós estivermos, sempre nós teremos uma nuvem de testemunhas. Então, médium, toma muito cuidado com o que você faz, toma muito cuidado com o que você fala, toma muito cuidado com o que você pensa enquanto encarnado, porque essa nuvem de testemunhas está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. E a gente precisa ser o mais natural possível para quando a gente desencarnar, não dar todo esse trabalho para a espiritualidade. Vocês viram o trabalho que o Fernando deu para a espiritualidade? Tiveram que dar um choque nele para ele dar uma melhorada assim momentânea para as pessoas saírem de perto, para soltarem ele, porque o nosso pensamento ele é muito forte, a gente se liga muito, né? Aí eu queria saber de você. E aí? O que você acha dessa passagem aí que a gente viu agora no capítulo 50, né? Você já sentiu isso em determinado momento com algum familiar ou com alguém que você conhecia no desencarne, que as pessoas estavam segurando ele? Qual é a sua opinião a respeito disso? Você está preparado para isso? Agora eu quero te ouvir. Escreve aí, fala aí no nosso grupo aí, que eu quero saber a respeito da sua opinião. Ok?